Marcos capítulo 5, se você achou, diga glória a Deus. A partir do verso 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, muito padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar nas vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra, que ela germine 30, 60 e a 100 por um. Frutifique no nosso coração, que nada nem ninguém venha roubar a semente plantada em nós nessa noite. Ó Deus, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus te pedimos, amém, amém e amém. Pode sentar, glorificando ao Senhor pela sua palavra. Alguém me perguntou: pastor, em que momento nasce uma pregação, nasce uma mensagem da palavra de Deus para a igreja? Em que momento Deus vai gerando uma mensagem para a gente pregar num culto como esse, para trazer uma palavra num domingo, numa reunião? Não existe uma regra geral, pelo menos para mim, na minha situação. Às vezes Deus gera uma palavra, na maioria das vezes Ele fala primeiro com a gente, a confrontação da palavra vem primeiro conosco, e às vezes a palavra vem no carro, dirigindo. Às vezes a palavra vem conversando com alguém sobre um determinado assunto, e Deus libera uma palavra, um rema na sua mente, uma palavra que vem, uma palavra que emerge, e você diz: puxa, eu nunca pensei nisso. Na maioria das vezes comigo acontece no momento que eu estou lendo a Bíblia, em que eu estou na minha hora devocional, recebendo ali, conversando com o Espírito Santo, lendo a palavra de Deus, ou às vezes até depois que eu li, a hora que eu vou sair, fazer as minhas tarefas, outras tarefas, e de repente o Espírito Santo começa a borbulhar algumas coisas no coração da gente. E essa palavra nasceu dessa meditação. Eu estava preparando uma palavra para o retiro das mulheres, e estava vendo é uma palavra que revela-se muita coisa a respeito de Jesus. E eu dizia assim: meu Deus, algumas coisas nós crentes conhecemos na teoria, e que se crêssemos de verdade, a nossa reação seria diferente. Nós cremos, mas a gente assim, parece que não crê. E eu fiquei conversando ali com Deus e pensando também naquelas pessoas mais religiosas, que já ouviram falar de Jesus, nasceram numa família cristã, mas Jesus não passa de uma figura religiosa, que não muda a vida de ninguém, que não altera o rumo da história da pessoa, né? Está lá, Jesus está na dele, o cara vive a vida dele, ele não se entrega a Jesus, por melhor que ele saiba, por mais que ele conheça, e saiba que com Jesus a vida é melhor. E eu fiquei ali conversando com o Espírito Santo, dizendo assim: meu Deus, qual é o momento em que uma pessoa é tocada? Qual é o momento em que alguém resolve se render a Cristo? Qual é o momento em que a ficha cai e a pessoa diz: não posso mais viver sem Deus? Que momento acontece? Quando é que a gente literalmente entende a mensagem do Evangelho e começa a viver Jesus, ou
ou vai procurar com mais intensidade caminhar com Cristo? A minha pergunta para o Espírito Santo foi: que momento uma pessoa que não conhece Deus, mas que ouve a palavra, que momento ela se rende a essa mensagem? Ou que momento alguém que vem na igreja, participa de um culto, de uma reunião, qual é o momento em que ele se liga e diz assim: poxa, eu tenho que buscar Deus com mais paixão, eu tenho que me comprometer mais com o evangelho, fazer discípulo, cuidar de pessoas, eu preciso aprender mais sobre isso, eu preciso buscar. Alguns ficam mais estagnados, outros desenvolvem mais rápido. E eu fiquei pensando assim: mas qual é o momento que dá aquele start, que dá aquela, o desconfiômetro é ligado? Que momento a gente cai em si, verdadeiramente, numa busca por Jesus, como essa mulher aqui? E aí me veio na mente a mulher enferma, essa mulher que há 12 anos sofria de um fluxo sanguíneo, essa mulher que sai da sua casa com um destino, o seu destino é a orla do manto de Jesus, e essa mulher busca por Jesus apaixonadamente, essa mulher busca por Jesus fervorosamente. Essa mulher, ela é determinada na sua busca, ela é ousada, é apaixonante a busca que ela faz, principalmente quando você descobre que o problema que ela tem é uma hemorragia, e que ela sofre há 12 anos de uma hemorragia. Quem sofre há 12 anos de uma hemorragia está fraca, está anêmica. Surpreende mais ainda quando a gente sabe que naquela época uma mulher que está no seu período menstrual, ela não pode sair de casa, ela não pode tocar em ninguém, porque ela era considerada imunda. Então, pelas leis da época, ela não poderia nem sair de casa. E mais surpreende ainda, porque naquela época a mulher não tinha toda a liberdade que tem hoje. Ainda hoje no Oriente, a mulher em muitos países é altamente discriminada. Mas essa mulher, ela supera todos os obstáculos. Essa mulher, ela não quer saber de barreira, ela não quer saber de cultura, ela ignora as leis, ela ignora tudo, ela só tem um destino: ela quer tocar na orla do manto de Jesus. Anêmica, fraca, ela enfrenta uma multidão que está ali comprimindo Jesus, todo mundo está apertando, e ela está lá. E ela está lá numa busca intensa, apaixonada. Ninguém tira ela do alvo, ninguém tira ela do foco. Ela é empurrada, leva a cotovelada, expulsam ela, afastam ela. Ninguém quer ajudá-la, mas ela não desiste do seu propósito. Ela está altamente determinada. Ela tem um destino, e o seu destino é tocar na orla do manto. Irmãos, em que momento a nossa ficha cai para a gente buscar Deus de verdade? Qual é o momento em que alguém é tocado por Deus para dizer assim: poxa, vou obedecer a palavra, estou brincando com Deus, vou assumir compromisso, vou me batizar, vou vir aqui na frente aceitar a Jesus, e minha decisão é irrevogável, não vou voltar atrás? Porque muitos vêm, aceitam o momento emocional, depois desistem, param no meio do caminho. Mas tem gente que permanece. Eu fico pensando: que momento é esse? Que momento é esse que o ser humano para e pensa assim: eu preciso de Deus, eu vou me comprometer com Jesus. E ele se torna tão apaixonado por Jesus, tão intenso na fé. Ele ora com paixão, ele louva com paixão. A vida cristã dele exala o perfume de Cristo. E a gente olha e diz assim: meu Deus, que coisa linda, que impacto, que transformação, que mudança, né? Que contagia todos. A pessoa entra num processo maravilhoso de crescimento espiritual. E eu fiquei pensando: quando isso acontece? E aí eu vi que essa mulher, ela pode ter tudo a ver com a gente. Na busca da cura dela, ela me revela e revela a nós quando que essa busca que nós temos por Deus, ela se torna genuína. Anota aí: quando que o poder de Deus flui nas nossas vidas, quando que o nosso toque em Jesus não será apenas o toque de uma multidão, mas quando que a nossa busca por Cristo
faz com que venhamos a tocar nele. Quando que esse toque faz ele parar e perceber que não é alguém que tocou de forma comum, mas alguém toca de forma apaixonante, alguém toca com muita fé. Quando é que a nossa busca pelo mestre faz o mestre parar a multidão e dizer: alguém me tocou. E os discípulos dizem: mas Senhor, tem tanta gente na reunião, tem tanta gente te tocando. E ele diz: alguém me tocou, porque de mim saiu um poder. Alguém me tocou de um jeito diferente, alguém me tocou de um jeito especial. Esse toque não é qualquer toque. Esse toque é fruto de uma paixão, de uma busca, de um desejo intenso. É fruto de uma determinação, de um foco, de uma ousadia extraordinária. Aonde estão os homens e mulheres que têm sede por essa presença de Jesus e que querem buscar a Deus de forma apaixonada e intensa? Joga a mão para cima e faz um barulho santo. Quando que o nosso toque faz o mestre parar? Quando? E Deus foi borbulhando isso no meu coração. Eu fui lembrando desse texto da mulher enferma. Eu vi por que essa mulher buscou a Deus. Eu fiquei olhando que tem tudo a ver com a gente. Quando que a ficha cai? Quando que a gente se levanta para buscar Jesus de verdade? Primeiro, nós vamos para Jesus de verdade quando entendemos que a gente pode viver melhor. Sabe quando que o ser humano decide para Jesus? Quando ele olha e ele não encontra mais graça no carro, em casa, em dinheiro. Ele tem tudo, mas ele sabe que falta alguma coisa, falta uma vida melhor. Ele olha para o carro, olha para as coisas dele, mas parece que as coisas perderam a graça. E ele começa a sentir um desejo, um anseio de algo melhor. E ele começa a dizer: não, a vida não pode ser só isso. A vida não pode ser só isso. Eu quero mais. E ele começa a ter sede que ele nem mesmo sabe do que é, mas é o Espírito Santo gerando uma fome. É o Espírito Santo gerando uma sede. E quando ele é convidado para vir na igreja, mal entrou na igreja, já começa a chorar, porque ele sente que ele está próximo de saciar sua sede. Ele está próximo de ter um encontro com aquilo que ele mais queria na vida. Ele não precisa continuar sofrendo numa vida angustiada, triste. Tem uma vida melhor. Aquela mulher, de repente, ela olha para ele e diz assim: eu não preciso continuar vivendo desse jeito. Eu não preciso viver nessa amargura. Eu não preciso mais continuar desse jeito. Eu não preciso. Ela decide sair da inércia e buscar a presença do Senhor, porque ela viu a oportunidade de uma vida excelente. Ô irmãos, a gente acostuma com uma vida medíocre, irmãos. A gente acostuma com uma vida cristã medíocre. Uma oraçãozinha de vez em quando tá bom, uma leiturinha da palavra tá bom. A gente é expert em se acostumar com coisa ruim. A gente se acostuma. Eu há 2 anos atrás, pouco mais, fui jogar bola, campeonato da igreja. Me deu uma distensão nesse músculo, embolou tudo aqui em cima. Chorei de dor. Na hora o doutor Ricardo, fisioterapeuta, estava lá. Já correu lá, fez a massagem, desembolou o negócio. E eu fiquei com a perninha esticada. Durante uma semana, eu caminhava assim. E eu dizia: eu preciso ir no médico. Mas dá para andar, então tudo bem. Aí eu fui percebendo que com o passar dos dias, dava uma fisgadinha, mas dava para caminhar. O tempo passou, e eu fiquei bom. Agora eu caminho e não tem dor. Mas se eu for jogar bola de novo, se eu for dar uma corrida, eu vou sentir. Mas eu descobri que se eu não correr, não dói. Então eu não corro. Eu estou falando de mim, irmãos. Ao invés de eu ir no médico, ir no fisioterapeuta e dizer, fazer um exame, bater um raio-x, ver como é que está a situação, qual é o problema, é uma fisioterapia, porque eu vou poder voltar a correr. Mas como eu não dependo de correr, eu não dependo de futebol, eu não dependo de um atletismo, não é? Como para realizar meu trabalho, tá bom, eu não vou. Parece que às vezes a gente precisa sentir a dor para buscar, a necessidade para buscar.
Irmãos, sabe quando que a gente busca Deus de verdade? Quando a gente olha para a vida e diz assim: essa minha vida está muito sem graça, porque eu estou buscando a Deus de forma muito tacanha, pequena, mesquinha. Eu quase não oro, eu quase não leio a Bíblia. Eu digo que sou crente, mas na verdade eu acho que eu não sou. Aí quando a ficha cai, a gente começa a buscar Deus de verdade, as coisas começam a acontecer. É lindo quando crentes estão há anos na igreja, nunca ganharam ninguém para Jesus, mas de repente o cara desperta do sono, aleluia, oh, acorda tu que dormes, e Cristo te iluminará. Ele acorda, pum, meu Deus, eu posso frutificar, eu posso viver em vitória, eu posso andar com Cristo, eu posso ser mais que vencedor, eu posso ter uma vida cheia do Espírito Santo, eu posso ser crente e posso ser alegre, aleluia. Diga para o seu vizinho: a vida pode ser melhor. Mas diz para ele: será que a tua busca não está meio fraquinha? Não. Pastor, que momento a gente busca? Sabe qual é o momento? Quando a gente olha para um lado, olha para o outro e vê que ninguém pode fazer nada por nós, é só Deus. Sabe por que essa mulher buscou a Deus? Porque ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com médicos, e a medicina não resolveu. Sabe quando que a gente decide buscar Deus? Quando a medicina não tem uma resposta, quando o pai não resolve o nosso problema, a mãe não resolve, o marido não resolve, a esposa não resolve, o filho não resolve, a sua posição não resolve. É quando a gente olha para o lado e percebe que se não for Deus, a gente está perdido. Sabe quando que a ficha cai, gente? É quando você descobre que só tem um que pode te levar para o céu, é Deus. Só tem um que pode te livrar do inferno, é Deus. É quando cai a nossa ficha, que a gente pode morrer a qualquer hora e não tem purgatório. Só tem duas escolhas, é céu e inferno. E você pode queimar a vela por toda a eternidade, que quem está no inferno não passa para o céu, e nem quem está no céu vai para o inferno. A decisão é aqui, vê se cai a ficha. Sabe quando que alguém busca Deus? Quando ele descobre que ele não pode comprar salvação. Salvação não tem preço. Sabe quando que a gente busca Deus? É quando a gente descobre, a gente olha para os lados e diz: meu Deus, quem pode me ajudar? Nem Chapolin Colorado nessa hora, é só Deus. A gente olha para os lados e é só Deus. Não tem nenhum amigo influente que pode te ajudar. Nada, nada, nada. Você pode ser amigo da presidente da república, do Obama. Você pode ser amigo do presidente da ONU, de quem você quiser. Mas chega uma hora que a gente olha para todo mundo e diz assim: ninguém pode solucionar o meu problema, porque só tem um que morreu na cruz por mim. Seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele pode me levar para o céu. Só Ele pode perdoar os meus pecados. É só Ele, não tem nada. É só Ele. O meu dinheiro não compra nada, a minha posição não compra nada, meu potencial, minha inteligência não é nada. É quando eu reconheço, a ficha cai, que só tem um que salva. O silêncio me preocupa, principalmente numa igreja eufórica como a nossa. O silêncio está dizendo duas coisas: ou ninguém está entendendo nada, ou Deus está falando muito forte. Sabe por que às vezes nós não buscamos a Deus de verdade, irmãos? Porque a gente confia na nossa estabilidade de um bom emprego. Sabe por que a gente assim não busca a Deus mais plenamente? Porque a nossa saúde está perfeita. Sabe por que a gente não busca a Deus assim com paixão? Porque assim, você tem uns probleminhas, mas não é nada que vai te matar. Aí a gente não busca a Deus de verdade. Agora deixa eu te dizer, a gente não precisa esperar uma tragédia chegar para buscar Deus de verdade. A gente não precisa ter uma crise no casamento para buscar Deus de verdade. A gente não precisa esperar o médico dizer que a gente precisa fazer uma biópsia para você começar a fazer campanha de oração na igreja. Quem está me entendendo? Você não precisa esperar
um filho cair nas drogas para você começar a buscar Deus. A gente não precisa uma coisa ruim acontecer para a gente orar todo dia, para a gente decidir batizar. Não precisa, irmãos. A ficha pode cair antes. E quando que alguém busca Deus? Quando a ficha cai. Quando esse momento cai, a gente diz assim: caramba, ninguém pode me ajudar. É só Jesus. Ninguém pode fazer nada por mim. É só Jesus. Terceiro, quando que nós somos atraídos para Jesus e nos tornamos excelentes na obra de Deus? Quando nós entendemos que caminhar com Jesus é uma questão de vida ou morte. Meu irmão, sabe quando que a gente assume compromisso sério com Jesus, entrega a vida para Ele e não volta mais atrás? É quando Jesus não se torna mais uma opção, é quando Ele se torna a única opção. É no momento aonde Jesus não se torna prioridade na minha vida, mas é no momento que Jesus se torna tudo na minha vida. Não só a prioridade. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Sabe quando que a gente busca Deus, irmãos? Quando a ficha cai de que seguir Jesus não é como escolher uma pizza. Você quer calabresa ou 4 queijos? Você vai usar uma roupa colorida ou uma preto e branco? Você vai comprar um sapato de passeio ou um sapato social? Você quer suco de laranja ou suco de morango? Às vezes a gente lida com o mundo espiritual como se houvesse outra escolha. Vou na igreja ou vou no shopping? Leio a Bíblia ou entro no Facebook? Leio a Bíblia, Facebook. Me batizo ou não me batizo? Me batizo ou não me batizo? Oro ou não oro? Meu irmão, a gente age como se essas escolhas, como se caminhar com Cristo fosse uma escolha normal do dia a dia, como trocar de roupa. A ficha cai quando eu entendo que Jesus é tudo que eu tenho. A ficha cai quando eu compreendo tudo aquilo que Jesus fez por mim, e que estar com Jesus é uma questão de vida ou morte. É uma questão de vida ou morte. O que está sendo tratado aqui em cada culto, em cada reunião, não são coisas triviais da vida. Não, a gente não está aqui discutindo que você vai almoçar amanhã, que roupa que você vai botar. Não, isso aqui é questão de vida ou morte. E é assim que a gente tem que ver o reino de Deus, queridos. Ganhar alguém para Jesus é uma questão de vida ou morte. Se entregar a Cristo não é uma opção de alguém que pode escolher entre o branco e o amarelo, mas é uma decisão que altera toda a tua vida e toda a tua eternidade. Meu Deus, tem gente que a ficha não cai. Quantas mensagens a gente tem que falar? Quantas pregações serão necessárias? Quantos programas de televisão, você que está assistindo pela televisão, você vai ter que assistir? Quantos sinais Deus vai ter que te dar para a gente entender que vida espiritual não é uma opção do trivial, mas é uma opção do extraordinário. Que na verdade não existe um plano B, gente. Só tem um plano A. Se você perdeu, acabou. Sabe quando que a gente busca Deus de verdade, irmãos? Quando a gente entende que seguir Jesus é uma questão de vida
e que não segui-lo é morte. Quando que a gente busca Deus? Quando nós entendemos que nossos recursos não garantem a vitória. É quando você olha para o lado, não tem médico, não tem advogado, não tem juiz, é só Jesus que pode resolver a minha causa. É a gente viver nesse entendimento que é só Jesus. Ei, sabe quando que a gente busca Deus de verdade? Quando nós compreendemos o valor da sua presença. Diga comigo, quando entendemos o valor da sua presença. Meu irmão, essa mulher, ela nem sabia muito sobre Jesus. A Bíblia diz que ela ouviu a fama de Jesus. Olha, eu tenho certeza que essa mulher, que foi até Jesus de forma tão apaixonada, tão intensa, ela não conhecia nem metade do que eu e você sabemos de Jesus. Eu tenho certeza que ela não sabia que Jesus era o pão que desceu do céu, era a luz da vida, era a luz do mundo, era a porta das ovelhas, é o alfa e é o ômega, era o Emanuel, o príncipe da paz, o Deus forte, o Deus todo poderoso que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu tenho certeza que ela não sabia que Jesus era o prometido das nações, que ela não sabia que ele era da raiz de Davi, o filho de Deus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu tenho certeza que ela não sabia que ele era a brilhante estrela da manhã. Ele não sabia que Jesus era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Eu tenho certeza que ela não sabia que Jesus era o Criador do céu, da terra, do mar e tudo que neles há. Eu tenho certeza que ela não sabia que Ele é o cabeça de todas as coisas e por causa dele tudo na terra existe. Nós respiramos, os passarinhos cantam, os peixes nadam, as árvores balançam, o sol brilha, a lua sai à noite, porque Ele vive, porque Ele é o Senhor, porque Ele é Rei, porque Ele é soberano, porque Ele é o Rei dos Reis. Esteve morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, porque a morte não pôde detê-lo. Ele pisou na cabeça da serpente. Essa mulher, para ela, Jesus era um homem famoso, porque curava. Agora você imagina, se uma maluca dessa sabe que Jesus é tudo isso que eu falei. Se essa mulher sabe, se ela conhece só a fama dele, porque ele fez algumas curas, tinha feito grandes coisas, mas ela não tinha completa revelação de quem ele era e do que ele faria. E ela buscou a Deus desse jeito. Irmãos, nós sabemos tanta coisa a respeito de Jesus, mas a nossa busca perto dessa mulher, nós ficamos no chinelo. Quem está entendendo? Cutuca o teu irmão, você está entendendo ou está assustado? Sabe quando que a gente busca a Deus de verdade? É quando Jesus se torna tão real para a gente, e a gente crê realmente que Ele é o Senhor, que Ele tudo pode. Irmãos, eu falo assim, irmãos, o Espírito Santo está aqui. Tem uma reação. Irmão, eu sempre falo isso. Se Jesus aparecesse para a gente aqui agora de carne e osso, de repente, Ele aparecesse aqui: Pai seja convosco. Meu irmão, ia ter gente que ia olhar, desmaiar na hora. Outros iam pular da cadeira. Eu tenho certeza que muitos de nós iam sair, talvez lá do fundo, e correndo aqui na frente.
outros iam aplaudir, outros seriam arrebatados, outros falariam língua estranha na hora. Meu irmão, qual é a diferença? Ele está aqui, a gente só não vê Ele, mas Ele está nesse lugar, meu irmão. Busque a Deus não como se Ele estivesse, busque a Deus porque Ele está. Sabe quando que a gente busca a Deus de verdade? Quando a gente entende essa verdade espiritual, que Ele não poderia estar, mas é que Ele está presente, e que Ele é tão próximo que a gente pode tocar nele, que a gente pode sentir Ele. Sabe quando que a gente se sente atraído por Jesus? É quando a gente tem consciência do poder que Ele tem. Quem aqui é de Jesus? Quem aqui se preocupa? Quantos aqui creem em Jesus? Quantos aqui ficam preocupados? Eu fico, sou o primeiro a levantar a mão. Ei, de acordo com os meus conhecimentos de quem é Jesus, perto do meu problema, eu tenho que ficar preocupado? Não, né? Sabe quando é que a gente busca a Deus de verdade? É quando a gente descobre que Ele é infinitamente maior do que os nossos problemas. Sabe quando que a gente busca a Deus de verdade? Quando a gente descobre que Ele é o Deus do impossível. É quando a gente descobre o que está na palavra, que tudo é possível ao que crê. Sabe quando que a gente busca a Deus de verdade, gente? Quando nós descobrimos que o Todo-Poderoso, aquele que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, Ele está aqui. Mas não só está aqui, mas Ele olha para mim e para você e nos chama de templo. Ele no dia que você aceitou Jesus como seu Senhor, Ele chegou para mim e para você e disse assim: ó, dá licença, porque eu vou fazer de você a minha morada, você vai ser a minha casa permanente, eu vou morar em você, eu vou entrar dentro de você, eu e você seremos um só, o grande poder do universo mora dentro de você. Pergunta para o seu irmão: está caindo a ficha, irmão? Sabe quando que a gente busca a Deus de verdade e vê o fluir da graça dEle? Quando caminhamos na direção dEle, sem olhar para os lados. É quando a gente foca em Jesus. Sabe quando que a gente vai sentir o poder dEle sobre a nossa vida? Quando Ele for o nosso alvo número 1. Diga assim: Jesus, mais forte, Jesus, meu alvo número 1. Quando o nosso anseio, a nossa busca ser por Ele, quando o nosso anseio é por Ele, eu quero ter um carro, mas olha, quando eu faço test drive no carro novo que eu quero, não se compara de quando eu olho para Jesus e eu quero ser como Ele. Não se compara a minha emoção de ter Jesus como meu Senhor e meu Salvador, não tem comparação. É quando eu olho para Ele e nada me tira da presença dEle. É quando Ele é o meu alvo. Ele é o meu alvo. Tem uma canção linda que diz: eu não olho para os lados, pois te vejo, meu amado. Sei que nada vai me separar de ti. Eu não olho para os lados, pois te vejo, meu amado. Sei que nada vai me separar de ti. Tanta gente por tão pouca coisa se separa de Jesus. Olha para os lados. Não, querido, foca teu alvo. Foca teu alvo.
Sabe o que essa mulher recebeu? Tudo que ela recebeu, porque ela não desfocou, ela enfrentou luta, ela enfrentou tempestade, mas nada tirou ela do alvo dela, do objetivo dela. Ela estava focada em Cristo, ela sabia quem Ele era e o que Ele podia fazer por ela, e ela ficou focada nele. Eu não sei qual é a sua decisão nessa noite, e eu termino. Eu não sei qual é a sua decisão nessa noite, porque a vontade do pregador e a de Deus vai até onde começa a tua vontade. Mas eu sei que há três grupos de pessoas aqui. Primeiro grupo de pessoas são daqueles que estão ouvindo essa mensagem, e você está dizendo: a ficha está caindo. Como é que Deus é tudo isso e eu não me batizei ainda? Meu Deus, não é possível. Como é que eu não entreguei minha vida para Deus ainda? Se eu soubesse que seguir esse Jesus era assim. Eu quero esse Deus, pastor, pelo amor de Deus, eu preciso desse Deus. Como é que eu faço para ter esse Deus na minha vida? Segundo grupo de pessoas são daqueles que um dia experimentaram Jesus, tiveram comunhão com Jesus, mas olharam para os lados, pararam na caminhada. Mas hoje a tua ficha caiu de que não existe nada melhor do que seguir a Jesus. Um terceiro grupo de pessoas que permaneceram aqui até o fim do culto, e que está dizendo assim: pastor, a ficha está caindo. Meu Deus, como eu posso fazer muito mais? Como eu tenho uma busca tão rala, eu posso ter uma busca mais intensa, eu posso fazer mais, eu posso cuidar de alguém, eu posso ajudar, porque Ele é tudo isso. Meu Deus, agora que a minha ficha está caindo, eu estou meditando nessa palavra, estou permitindo o Espírito Santo falar comigo. E talvez tenha um quarto grupo que está dizendo assim: pastor, é isso aí, estou com sede, eu quero mais. É isso aí, eu já estou fazendo, mas eu sei que é pouco, então nós vamos botar para quebrar, porque Ele é tudo isso e muito mais. Eu quero mais dEle, eu estou com sede dEle, eu quero da presença dEle, eu nunca vou largar dEle, eu vou caminhar com Ele, eu quero obedecer a Ele.